Este trabalho é contraindicado em casos de busca pela biografia de Darwin. Se não entender que é uma licença poética, um professor deve ser consultado. Leia um livro. Antes de começarmos, vocês precisam saber de alguns detalhes. Sim, meus amigos, o Flash fez de novo. Imagine que por algum motivo, em uma realidade alternativa, Darwin está no século XXI, período em que já existem profissionais de saúde formados em genética, trabalhando com outros profissionais para aconselhar certos casais desejam ter filhos, porém possuem certas dúvidas com relação a doenças hereditárias. Nesse cenário, ele decide fazer uma visita ao médico Dr. Parker, especialista em genética médica, título concebido pela Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, com mestrado e doutorado na área. Então, o que os traz aqui? Nossa família tá meio pequena, sabe como é, né? Só 7 filhos. E a gente tá pensando em ter mais uns pra montar um time caseiro de futebol. Homem bruto, parece descendente de animal. Então, doutor, como houve a morte precoce de 3 de nossos 10 filhos, a gente achou interessante fazer um aconselhamento genético. E eu recebi no Zap o anúncio sobre os serviços oferecidos no laboratório de testes genéticos da USP. E cá estamos. Eu sinto muito pela perda de vocês. Bom, faremos o possível para evitar que mais falecimentos ocorram. Pois bem, vamos começar. Ei, peraí. Você deve estar se perguntando, o que é aconselhamento genético? Bom, basicamente é um processo composto de várias etapas, que visa explicar os problemas relacionados às doenças genéticas, suas ocorrências e recorrências nas famílias, a fim de garantir um melhor entendimento para os casais que desejam ter filhos e propor caminhos de ação apropriados. Esses serviços pretendem explicar os processos de hereditariedade, ou seja, como que características específicas e doenças são herdadas dentro de uma família, a partir de unidades genéticas fundamentais chamadas genes, que carregam as informações necessárias para as definições das características. Agora, eu vou deixar para o querido Rafa explicar. O aconselhamento genético pode ser dividido em 7 etapas ou tarefas, cuja ordem pode variar. Começa-se pelo diagnóstico correto da doença, por meio da atenção a sinais clínicos e sintomas, além da análise de exames que tenham sido previamente realizados pelo consulente, que é aquele que buscou o serviço de aconselhamento genético. Depois são conduzidas entrevistas com o paciente para que se possa averiguar o histórico familiar e elaborar um heredograma da família. O geneticista também fará a solicitação de exames laboratoriais específicos para confirmar hipóteses. Em posse de todo o material levantado, o profissional então consultará a bibliografia e bancos de dados, a exemplo do OMIM, que é a sigla para Online Mendelian Inheritance in Man, com o objetivo de comparar o caso em questão com outros já antes vistos e, assim, elaborar um conjunto informacional mais completo sobre a doença analisada. Por fim, há o cálculo do risco de ocorrência e recorrência da doença, bem como a realização de sessões de aconselhamento genético não diretivo em si. Darwin, Emma e Dr. Parker entram no MITS para fazerem a consulta, após semanas de pesquisas nas Ilhas Galápagos e entrevistas, agora com o heredograma pronto. Um heredograma é um diagrama de representação de uma linhagem em termos de determinada característica que se deseja estudar. Indivíduos do sexo masculino são representados por quadrados, do sexo feminino por círculos. Um traço horizontal unindo 2 membros significa casamento no sentido de procriação. 2 traços horizontais mostram casamento consanguíneo. Os filhos são representados por traços verticais unidos ao traço horizontal do casal. E uma figura com um traço diagonal no meio representa um falecimento. Como podemos ver, Darwin teve 3 irmãos e uma irmã. Além disso, também teve 10 filhos, dos quais 3 vieram a falecer prematuramente. O Dr. Parker se espanta ao ver um duplo risco entre Darwin e Emma, casal consanguíneo, e pergunta: Deixe-me ver se eu entendi.
Vocês são primos, tiveram 3 filhos que morreram na infância, além de possuírem uma idade relativamente alta. Bem, realmente vocês estão no lugar certo, pois casais com essas características devem procurar aconselhamento genético. Então, como 3 de seus filhos morreram precocemente, podemos supor que possa haver algum fator genético, como uma doença hereditária envolvida. No entanto, para ter certeza, precisaremos realizar certos exames, e após ser concluído o diagnóstico correto da mutação presente na genealogia da família, podemos calcular as probabilidades de sua ocorrência. Mas já posso adiantar com uma breve explicação que doenças de herança dominante, nas quais basta alteração em um gene para causar a doença, são transmitidas estatisticamente a metade dos descendentes de um afetado, enquanto que casais que tiveram um filho portador de doença de herança recessiva, aquelas que precisam de uma mutação em homozigose, ou seja, em 2 genes para ocorrerem, possuem um risco de 25% de repetição da doença em seus futuros filhos. Por vocês serem primos, a chance de um filho vir a possuir uma doença excessiva é bem maior do que se vocês não fossem aparentados, já que vocês podem ter herdado uma mesma mutação. Então, quer dizer que eu não posso mais ter filhos, senão eles vão morrer? Maldita seleção natural. Não, a probabilidade só indica a chance de ocorrer e não define um destino. Nesse caso, o aconselhamento genético auxilia a ter maior ciência dos riscos e procurar o acompanhamento médico necessário para que, caso optem por ter um filho, essa gravidez transcorra da forma mais saudável possível. Bendita seleção natural. Darwin e Emma voltam para mais consultas com diversos profissionais, desde biólogos, biomédicos, psicólogos e enfermeiros até assistentes sociais especializados na área. Foi descoberta que a doença de Darwin é... Bom, com essa letra de médico vai continuar encoberta. O casal, tendo em vista seus valores éticos e religiosos, toma sua decisão. Agora que já possuem maior compreensão sobre a doença, seu curso e tratamento, o modo como a hereditariedade atua e as alternativas para enfrentar possíveis problemas na gravidez. Após todo o ocorrido e com o apoio dos devidos profissionais, Darwin e sua família viveram felizes para sempre, até que todos morreram.